A Red Bull voltou a dominar a Fórmula 1. Agora, a Mercedes está em declínio depois de anos de sucesso. Esse contraste sugere certo caos. Costuma ser assim. A energia que um dia gerou sucesso começa a se dissipar. Foi o que aconteceu com a Ferrari na era de Ross Brawn, Michael Schumacher e Jean Todt nos anos 2000. Eles tiveram muito sucesso, mas perderam fôlego. A magia foi embora e a equipe lentamente se desfez. No caso da Mercedes e Red Bull, as circunstâncias são diferentes. Antes do advento da unidade de potência híbrida, a Red Bull era a equipe dominante. Ela ganhou 4 títulos seguidos com Sebastian Vettel. A Red Bull não deixou de ser uma potência por falta de determinação, energia ou pessoas. Isso aconteceu da noite para o dia em 2014, quando mudou o principal diferencial do sucesso da aerodinâmica para a unidade de potência. É claro que a aerodinâmica ainda era muito importante. Porém, se a diferença de tempo de volta entre um chassi bom e um ótimo era, digamos, meio segundo, e a diferença da unidade de potência era, digamos, 3 vezes isso, então até um gênio como Adrian Newey teria dificuldade para superar um déficit tão grande. A Red Bull era equipada pela Renault, que subestimou o desafio dos motores híbridos. A equação híbrida era muito mais complexa do que parecia ser, até mesmo para projetistas e motores experientes. Essas complexidades tiveram implicações profundas. Depois de focar em temperaturas mais baixas para o máximo desempenho do turbo do motor inicial, a Mercedes percebeu que a aerodinâmica do nível necessário de refrigeração tornava esse objetivo contraproducente. Isso levou a equipes a descartar o conceito inicial de motor e carro e recomeçar do zero. Eram 3 diretores técnicos, um para a unidade de potência, outro para chassi e outro para o geral. Eles trabalhavam juntos, com prazos longos de design. O processo de integração foi sendo refinado. A Renault começou mais tarde e com menos orçamento. O motor de combustão interna da montadora francesa não era tão eficaz. Ele enfrentava dificuldades com os defeitos colaterais de combustão. Isso ocorria nos novos motores V6, que possuem um processo de combustão complexo. A consequente falta de potência resultou em uma recuperação de energia menos eficiente também. O motor da Renault não era nada confiável. Enquanto os engenheiros da montadora francesa se concentravam na falta de potência como um problema primordial, a confiabilidade era péssima. Mesmo em 2016, terceira temporada dos motores híbridos V6, a Renault ainda era incapaz de produzir um motor MGU-K eficiente e confiável. Foi só na metade dessa temporada que a Renault conseguiu melhorar a potência e economia de combustível. O desenvolvimento fora de ritmo da Renault, combinado com o fato de que o motor dela exigia muito mais refrigeração que o da Mercedes, deixou a Red Bull em desvantagem. A Mercedes conseguia instalar os motores no próprio chassi para manter a forma aerodinâmica ideal. A equipe havia investido anos e centenas de milhões de dólares nisso. A nova fórmula híbrida mudou tudo tão de repente que chacoalhou o status quo. A Mercedes veio munida de recursos sem escala industrial e uma enorme ambição. Tudo sob a direção do astuto Ross Brawn. Ela não ia deixar escapar uma oportunidade como essa. A Red Bull era uma gigante no automobilismo, mas não tinha o mesmo poder de engenharia nem a perspectiva estratégica da Mercedes. Por isso, não conseguia controlar o próprio destino da mesma medida. A Red Bull não perdeu a ambição, mas perdeu o poder de fogo para traduzir a ambição em sucesso. A diferença de escala resultou na diferença de desempenho das duas unidades de potência. A Mercedes estava cerca de 5 anos à frente em tecnologia, mas era muito mais do que isso. As implicações se multiplicaram à medida que a Mercedes conseguia usar os prazos longos para integrar os departamentos de chassi e de unidade de potência. Pessoas inteligentes receberam orçamentos enormes para extrair todo o potencial dessa integração, e os efeitos disso logo foram percebidos nos carros. A Mercedes tinha uma aerodinâmica ótima e uma potência enorme. A Red Bull tinha uma aerodinâmica ótima e só. A vantagem do motor Mercedes foi diminuindo à medida que outros fabricantes foram dominando a fórmula híbrida. Mesmo assim, a vantagem inicial da Mercedes na aerodinâmica prevaleceu, principalmente nos carros de 2016 e 2020. Nos primeiros anos híbridos, a Mercedes inovou em termos de aerodinâmica da suspensão dianteira e dos side pods supercompactados. Isso foi possibilitado por aquele design inteligente de motor turbo dividido. As questões de refrigeração foram simplificadas. Em 2016, a Manor, equipe cliente da Mercedes, desenvolveu uma cabeça de chassi feita em 2 peças. Ela permitiu à Mercedes encaixar uma mola hidráulica de Rave, dando ao carro ótimo controle da plataforma aerodinâmica, válvulas assimétricas que acabaram banindo
banidas antes de 2017 permitiam que a frente do carro permanecesse baixa mesmo depois que os freios serem liberados. Elas subiam lentamente depois da curva ter sido completada. Isso permitia que um centro de pressão aerodinâmica inclinado para a frente fosse mantido, mesmo em velocidades baixas, onde o carro de rake baixo, que era o caso da Mercedes, perderia tempo saindo de frente. Muito diferente de hoje, em 2016, a Mercedes estava liderando o caminho do design do assoalho também. O chamado assoalho W do carro em 2016 tinha palhetas serrilhadas à frente do sidepod. Cada uma delas estava conectada a pontos separados da borda dianteira do assoalho. Com isso, parte do fluxo do ar que chegava na área do sidepod era desviada de forma controlada para o assoalho, aumentando o downforce. O Mercedes W07 era provavelmente um carro mais avançado aerodinamicamente que o da Red Bull naquele ano. Mesmo nivelando pelo déficit de potência da Red Bull, a Mercedes considerava que seu carro ainda era o mais rápido em todas as pistas, exceto em duas. Eles nunca disseram quais eram essas duas pistas, mas a gente pode dar um palpite. Uma era Mônaco, único lugar em que a Mercedes não faz a pole position na temporada. O carro de 2020 apresentava um sistema de direção do eixo duplo, o chamado DAS. Ele permitia que o piloto alterasse a convergência de rodas dianteiras para ajudar no aquecimento dos pneus, especialmente antes de uma volta de classificação ou antes de uma relargada. A suspensão traseira reformulada foi ainda mais significativa. Ela foi recuada para criar mais área de downforce ao redor do difusor. Isso foi feito localizando o ponto de fixação interno do triângulo inferior na estrutura de impacto, em vez de caixa de câmbio. Acabou virando um padrão da indústria, mas em 2020, era de uso exclusivo da Mercedes. A expertise da Red Bull em aerodinâmica permaneceu intacta, mas ela não podia ser totalmente explorada na tentativa de compensar um déficit de potência tão grande. Mesmo naqueles anos em que a Red Bull criou um carro mais eficaz do que o da Mercedes, do ponto de vista aerodinâmico, qualquer vantagem seria ofuscada pela lacuna de potência. A Renault até reduziu o gap, mas a Mercedes continuou muito à frente. Em 2018, a Red Bull acabava concebendo um carro com um mapa aerodinâmico inclinado, focado em circuitos de curva lenta, onde o déficit de potência não seria tão grande. O novo mapa aerodinâmico significava que a Red Bull estava mais rápida que a Mercedes em Mônaco e na Hungria, apesar de ser mais lenta ao longo da temporada. A falta de fé da Red Bull nas promessas da Renault significava ter desafios que iam além do déficit de potência. Ela precisava buscar janelas estreitas de oportunidade. Qualquer ambição de título era irrealista. Era como descobrir a melhor forma de correr aos 100 metros rasos com uma pedra no calçado. Era doloroso e improdutivo. Com esse déficit de motor, o objetivo era minimizar os efeitos em vez de buscar o nível máximo de desempenho. A Red Bull foi ainda mais prejudicada pela mudança do regulamento. Os carros largos de 2017 levaram um problema de correção do túnel de vento. Os dados foram corrompidos pela proximidade do modelo mais largo com as paredes do túnel. Isso levou a Red Bull a desviar o trade-off de sustentação e arrasto mais para o lado do arrasto. Com isso, ela levou meses para recuperar o déficit de downforce. As restrições de 2019 no número de guias de ar sob o nariz do carro, a proibição de eixos soprados e a redução de alturas dos berg boards atingiram mais duramente a filosofia do carro da Red Bull, de rake alto e entre eixos curto, do que o da Mercedes, rake baixo e entre eixos longo. O fluxo de dirigido da asa dianteira para os berg boards e assoalho, com o desafio de ter menos distância para girar, foi ainda mais prejudicado sem os dispositivos de aceleração do ar. Mas isso seria revertido pelo corte regulamentar em 2021, o que prejudicou a Mercedes no exato momento em que a relação da Red Bull com a Honda estava florescendo. O corte do assoalho externo em uma linha diagonal tirou mais área geradora de downforce da Mercedes do que o da Red Bull. Além disso, houve uma restrição de última hora na altura das aletas dos dutos de freios traseiros. Isso não foi tão prejudicial em um carro de rake alto como o da Red Bull, em que o difusor sobe com o carro para se aproximar do duto de freio. Mas foi um golpe nos carros de rake baixo, como o da Mercedes, já que essa pequena ferramenta aerodinâmica perdeu poder com a mudança de regras. Totalmente alinhada com a Honda, parceira de motor na qual a Red Bull confiava, a potência e a integração do motor da equipe melhoraram ano após ano. Com isso, a Red Bull se equiparou à Mercedes, porque conseguiu uma ótima aerodinâmica e um motor ótimo. 2021 foi, claro, uma das lutas pelo título mais espetaculares e controversas da história. Agora é a vez da Mercedes tropeçar. Há uma semelhança. As regras desta vez sobre efeito solo levaram a Mercedes de candidata ao título a coadjuvante.
Mas a grande diferença entre a Mercedes de hoje e a Red Bull de alguns anos atrás é simples. A Mercedes não é vítima de má preparação e inferioridade técnica de um parceiro externo. Uma mudança fundamental nas regras do chassi, em vez do motor, está na raiz. Mas a Mercedes ainda tinha ferramentas, estrutura e pessoas necessárias para comandar o próprio destino. Ainda assim, ela ficou muito aquém das expectativas. A Mercedes se perdeu ao privilegiar os picos de downforce desses novos carros e acabou encalhando. A Red Bull foi a única equipe a entender que o segredo não era gerar a maior downforce técnica, mas ser a mais consistente no conjunto formado por altura, rolagem, mergulho, guinada e direção. Isso exigiu um design do fundo do assoalho mais sofisticado do que o da Mercedes, além de uma suspensão traseira mais complacente. A Mercedes ainda tinha um motor competitivo, mas uma desvantagem aerodinâmica que lutava para entender. Acabou virando uma equipe que já foi equiparada à Red Bull em termos de aerodinâmica, mas que perdeu o domínio nas regras do chassi. No período de vacas magras, a Red Bull nunca deixou de dominar o lado aerodinâmico da Fórmula 1. O diretor técnico James Allison acredita que a Mercedes finalmente corrigiu essa aberração no inverno de 2023, mas ele não sabe quais avanços a Red Bull pode ter feito para ampliar a vantagem. Talvez ela exerça no setor de chassis o domínio que a Mercedes exerceu no de motores. A questão não é só saber se a Mercedes desvendou os segredos do efeito solo, mas saber se isso vai ser suficiente para ela encarar a Red Bull num jogo equilibrado nos próximos anos.